A maioria dos devs, quando começa um emprego novo, acaba ficando meio perdido nesses primeiros dias. Não sabe direito quem chama, não sabe direito quem é do time, o que você vai fazer, quais projetos vai mexer e por aí vai. Ainda mais se a empresa não tem um processo de onboarding muito bem definido. Se você chega é uma bagunça, principalmente na parte de startup, em times pequenos é muito comum que não exista um processo muito bem definido, porque não existe um time muito grande e muitas pessoas que entraram na empresa. Eu já passei por empresas grandes, empresas pequenas, startups, empresas com bons processos de onboarding, com nenhum processo de onboarding, e em todos os casos eu sempre fiz essas 5 coisas que me ajudaram muito a me destacar nesses primeiros dias. Então assiste até o final que eu vou contar aqui o que eu faço, qual que é o meu checklist pessoal para poder ter um bom começo de emprego, ter um destaque logo nesse começo. A primeira coisa que eu faço é uma página no Notion para a empresa. É lá onde eu vou fazer basicamente o meu segundo cérebro. É lá onde eu vou colocar tudo o que eu estou fazendo, a minha documentação, anotações e por aí vai. E eu geralmente organizo ela em 2 partes. A primeira parte são os tickets que eu faço e a segunda parte eu chamo geralmente de Knowledge Base, que é basicamente onde eu vou anotar todas as coisas que eu aprendi, todas as coisas que eu vi, passo a passo para fazer alguma coisa, enquanto que na parte dos tickets, na parte das tarefas que eu estou executando, eu geralmente sigo uma estrutura bem padrão, em que eu coloco o título da tarefa, o link para o ticket, às vezes é do Linear, do GitHub, depende de qual ferramenta você usa, do Jira e por aí vai. Eu coloco também o link do PR quando eu termino a tarefa, e lá eu coloco alguns prints, coloco algumas anotações, algumas decisões que foram feitas para finalizar essa tarefa. Basicamente tudo que envolve ali do começo da tarefa até o final dela. Essa parte dos tickets que eu faço, ela é muito importante e me ajudou muito em várias partes, seja para fazer review anual, seja para fazer reunião de performance, pedir aumento de salário, ou até mesmo para você passar, dar uma olhada e ver quais são as mais impactantes para ver como que você vai colocar isso no seu currículo ou no seu LinkedIn. Já a parte de conhecimentos gerais, ela é muito boa porque você não vai precisar ficar perguntando para as pessoas de novo alguma coisa, porque ninguém gosta muito de ficar explicando de novo alguma coisa que já explicou. Então se você perguntou algo para alguém, a pessoa te explicou e você teve que perguntar de novo, já fica meio que uma má impressão de que você ou não anotou, não aprendeu direito, não estava prestando atenção. Então você ter esse lugar em que você pode visitar no futuro e entender alguma coisa de novo, visitar algum passo a passo, alguma coisa assim que foi compartilhada com você, é muito bom. E além disso, as 2 partes também ajudam a você se safar de alguma coisa que possa dar errado. Por exemplo, se alguma coisa que você subiu, alguém reclamou no futuro ou algo assim, e aí você tem lá o print da sua tarefa ou alguma anotação mostrando como que aquilo foi feito, por que aquilo foi feito, e algum print mostrando que estava funcionando, por exemplo, se alguém acabou quebrando isso lá para frente. A segunda coisa que eu faço é meio que um mapeamento da empresa, eu chamo essa parte um pouco ali do network interno. Eu costumo fazer, logo na primeira semana, reuniões de 15 minutos com as pessoas do time para eu entender melhor um pouco quem é essa pessoa, o que ela faz no time, como que ela pode me ajudar, o que eu posso ajudar ela também, e ter esse bate-papo para conhecer melhor o time, fazer essa integração e entender melhor cada um do que está participando no time comigo. No trabalho remoto, ele é um pouco mais difícil de você criar essas conexões com a pessoa do que um trabalho presencial, por exemplo. Aqui você não tem o cafezinho da tarde, não tem passar na mesa de alguém para bater um papo, não tem esse tipo de coisa, então fica muito mais difícil você conhecer mais o seu time. E eu gosto de fazer essas reuniões porque isso traz um pouco mais de conexão com as pessoas. E nessa parte é bom também que você se coloque à disposição para ajudar as pessoas também, e não só queira algo em troca dela ou falar como que você pode me ajudar. Eu sempre costumo fazer algo tipo, o que você faz, me fala um pouco mais de você, os seus hobbies, o que você faz aqui no trabalho, o que você faz fora do trabalho, qual que é um pouco do seu background e tal, de onde que você veio. E aí eu conto um pouco sobre mim também, e eu gosto de me colocar à disposição, perguntar como que eu posso ajudar essa pessoa, o que o meu trabalho vai impactar no trabalho dela, e deixar essa porta aberta, essa conexão para que a gente tenha essa via de mão dupla. Indo para a terceira coisa, uma coisa ainda sobre no contexto de reuniões, mas essa é uma reunião mais específica que eu gosto muito de fazer um one-on-one com o meu chefe. One-on-one, para caso alguém não saiba, são essas reuniões de 1 para 1, em que você vai falar diretamente com a sua pessoa, com o seu chefe ou outra coisa assim, geralmente conversando um pouco sobre o dia a dia, sobre como que tá indo o seu trabalho e tal. E eu gosto de, logo na primeira semana, puxar um one-on-one com o chefe para conversar e basicamente
de setar as expectativas, de conversar com ele perguntando o que ele espera de mim para essa vaga. Isso eu geralmente pergunto no processo seletivo também, mas é bom reforçar direto com o chefe, caso não seja a mesma pessoa que te entrevistou. E eu gosto de perguntar especificamente sobre o que ele espera de entregas, o que ele espera do meu perfil nos primeiros 1 mês, 3 meses e 6 meses. E eu gosto de fazer isso porque isso tira um pouco a ansiedade e o peso de quem está começando numa empresa, porque nessa primeira etapa é muito comum que as pessoas fiquem muito ansiosas, pensando que não estão rendendo o que esperam, que não estão entregando o que esperavam delas, que estão muito lentas ou coisa assim. E na verdade esse começo ele é normal. Ninguém espera que você entre na primeira semana, nas 2 semanas, no primeiro mês, você já saia entregando muito valor. Agora na época da IA isso tem mudado um pouco, mas até, sei lá, 1 ano atrás era muito comum que você passe o primeiro mês assim, sendo praticamente só uma pessoa que tem que colar em alguém para entregar alguma coisa. Agora na época da IA a gente tem um pouco menos de espaço, um pouco menos de tempo para conseguir entregar alguma coisa, porque a IA já tem o contexto e já consegue te ajudar bastante com isso. E junto com isso eu pergunto também como que ele mede a produtividade ou sucesso, porque aí eu consigo entender melhor o que exatamente que ele gosta de ver no meu perfil e o que exatamente que ele está buscando. Com essas coisas mais claras eu consigo entender melhor para o que eu direciono o meu foco, para o que eu direciono a minha energia, e eu consigo me sair melhor no trabalho, porque eu tenho tudo muito mais definido e eu consigo entender melhor qual que é o meu papel ali dentro. Acho que o ponto central aqui é você ir atrás do feedback e não esperar o feedback chegar em você. Isso já mostra um pouco da proatividade e do seu perfil de ir atrás das coisas e não deixar a bomba estourar. A quarta coisa que eu faço é ir atrás de documentação. Nessa primeira semana, nesses primeiros dias, meses, não sei, eu gosto muito de entender melhor o contexto que eu tô entrando. Então eu sempre vou muito atrás de documentação, peço para as pessoas me explicarem, às vezes se precisar, se não tiver documentação, eu peço para alguém que seja documentação, seja algum dev mais sênior, alguma pessoa mais experiente na área, até o CEO talvez, alguma pessoa para me explicar sobre o que é o produto, fazer às vezes alguma call mostrando as funcionalidades, entender melhor o contexto e principalmente pra gente que é desenvolvedor, buscar o conhecimento da parte técnica da coisa, tentar entender se existe alguma documentação sobre a arquitetura, como que os serviços se comunicam, por que escolheram tal coisa, por que tal tecnologia foi escolhida. Às vezes nessa documentação também você pode achar as coisas sobre a cultura da empresa, sobre os objetivos da empresa, os objetivos do time, como que os times estão organizados, quem são as pessoas responsáveis por tal área. Isso te ajuda também a dar um norte e mapear para onde você vai direcionar os seus esforços, tentar alinhar isso com o que a empresa está buscando e com o que é o papel do seu time, o seu papel dentro da empresa. E com isso, com você entendendo melhor o contexto, aqui entra um ponto muito importante e que sempre fui muito elogiado durante a minha carreira, que é a parte de sugerir melhorias, porque você, como uma pessoa que está chegando agora, você basicamente não tem conhecimento nenhum sobre a empresa, mas também você não tem nenhum hábito ou costume sobre a empresa, diferentemente de alguém que já está ali há 2, 3 anos, há mais tempo, que a pessoa já está, de certa forma, enviesada, ela já está tão acostumada com algumas coisas que ela não consegue perceber algumas coisas que poderiam ser melhoradas em algum processo ou coisa assim. Por exemplo, se você entra em uma empresa e na primeira semana você acha que você vai tentar rodar o produto, você vai tentar fazer alguma funcionalidade dentro de uma aplicação e você acha aquela funcionalidade mais complexa ou que tem alguma ideia de um fluxo que poderia ser melhorado. Alguém que está ali dentro talvez não tivesse essa mesma visão porque já está tão acostumada que aquilo lá para ela já virou rotina, já virou um dia a dia. E às vezes essa visão pode atrapalhar um pouco o produto na visão do cliente, que é alguém que vai usar o seu produto pela primeira vez. E esse tipo de visão, ele traz bastante benefício para o produto, porque você está trazendo uma visão de alguém de fora, e alguém que não está com esse viés. Isso vale também não só para a parte de produto, na parte de negócio, mas vale também para as decisões técnicas. Às vezes, alguém que já está ali dentro, dependendo de como for a empresa, já tem processos e tecnologias e arquiteturas que passaram pela mão de várias pessoas e ninguém resolveu questionar o porquê daquilo. E eu acho que questionar, você fazer perguntas é muito importante, porque às vezes você não vai ter uma visão, não vai ter uma sugestão boa daquilo, mas só de você perguntar para alguém do seu time por que aquilo lá é feito assim, vai fazer aquela pessoa refletir, e isso talvez possa melhorar algum processo dentro da sua empresa. Pode melhorar, seja um processo de como vocês entregam uma tarefa, de como vocês fazem alguma cerimônia da sprint, alguma coisa de arquitetura, alguma coisa de tecnologia, de documentação.
Enfim, você consegue trazer essa visão de alguém chegando agora e sugerir melhorias. Mas aqui fica um ponto importante de atenção, que sugerir melhorias não é você sair criticando tudo, não é você querer chegar agora e querer sugerir uma troca de framework, uma troca de arquitetura, sugerir um clean arc da vida, alguma coisa assim, só porque sim. Eu acho que essas melhorias, elas têm que vir acompanhadas de, primeiro, você entender o contexto. É muito importante que você pergunte por que tal coisa foi feita daquele jeito, porque às vezes você vai sugerir uma coisa e foi algo que o time já pensou e descartou por algum motivo, e você entender melhor o porquê disso ajuda você a fugir dessas armadilhas de sugerir coisas que já foram pensadas, ou de coisas inúteis, ou de coisas que não fazem sentido para o momento do produto. Então acho que sempre antes de sugerir alguma melhoria, é bom que você converse com as pessoas, você tente entender por que aquilo foi feito assim, porque geralmente tem um motivo, e esse motivo pode estar ultrapassado, mas às vezes ele ainda faz sentido para o que foi escolhido. E eu acho que também não precisa ter medo de perguntar. Eu acho que nessa primeira etapa você tem que perguntar muito, você tem que entender como as coisas funcionam, e eu acho que também não precisa ter medo de hierarquia. Você não precisa ter medo de perguntar para um CEO da empresa por que tal coisa é assim, para um CTO, para um tech lead. Eu acho que você também perguntar para essas pessoas mostra um lado positivo, porque mostra que você é curioso, você é confiante, você é proativo, você não é alguém que tá ali só por estar. Eu acho que ter um contato, ter uma relação com essas pessoas também é muito positivo. E por último, mas não menos importante, a gente tem o quinto ponto, que ele na verdade é até meio que relacionado ao ponto anterior, mas eu gosto de dar um ênfase nele porque foi algo que eu fiz durante a minha carreira também, que foi visto com bons olhos, que é basicamente você deixar o ambiente que você passou melhor do que ele era antes. Isso vai também da questão de processos, documentações, de ambiente de time, de ritmo e tudo mais. Alguns exemplos que eu fiz na minha carreira, por exemplo, em uma das empresas que eu passei, eles tinham um processo de onboarding muito bom. Eu consegui passar ali 1 semana, 2 semanas com pessoas me ensinando sobre as coisas, mas o processo de rodar as aplicações localmente, de instalar as coisas no computador localmente, as aplicações, os programas, sei lá, um VS Code, uma coisa assim, ele demorava muito e era um processo bem trabalhoso, e que eu sabia que outras pessoas viveriam depois de mim e poderiam sofrer dessa mesma demora, esse mesmo processo chato. E aí o que eu fiz? Eu basicamente melhorei os readmes da aplicação, expliquei um pouco mais detalhado como que roda, quais comandos, quais são os pré-requisitos, porque foram coisas que eu tive que perguntar para outras pessoas como fazer aquilo lá, e eu não queria que alguém tivesse que passar pela mesma experiência que eu passei, de ter que sair perguntando para as pessoas como que roda e tal. Então eu decidi escrever ali no readme, colocar todas as informações necessárias. E sobre a questão de aplicativos para instalar o computador, eu criei um shell script para poder instalar todas as aplicações, tipo desde Node, banco de dados, o VS Code e por aí vai. E esse shell script ele foi usado várias vezes depois por outras pessoas que vieram depois de mim, que precisaram às vezes ou formatar o computador, ou trocar de Windows para Linux, por exemplo, ou de pessoas novas que entraram no time. E todas as pessoas que viram isso me agradeceram muito, porque era um processo que demoraria, sei lá, 1 dia, agora era feito em poucos minutos, só rodando um comando, por exemplo. E não só isso também, acho que a questão de processos, eu sempre tentei enxergar muito bem e entender como funcionam os processos do time. Às vezes, se o time, por exemplo, não estava muito ativo nos code reviews ou nas sugestões, eu sempre trouxe um pouco mais desse olhar mais crítico para o código ou para as decisões, de tentar entender melhor por que tal pessoa fez isso, e sempre tá subindo a barra e subindo o nível de entrega para ter uma boa qualidade de entrega. E essas foram as dicas de hoje. Eu espero que elas sejam úteis para você que está começando um novo emprego. Eu espero que tudo que eu fale aqui sempre esteja ajudando bastante vocês, e eu sempre estou trazendo vídeos novos sobre carreira para o exterior, sobre como conseguir uma carreira melhor, novos empregos, como montar um bom perfil, ter uma carreira melhor. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário aí também falando sobre o que você faz quando entra no emprego novo. Eu quero também ouvir a opinião de vocês sobre quais são as coisas positivas, ou até pessoas que estão dentro de um time mais tempo, o que vocês gostam de ver em pessoas que estão entrando no time agora. É sempre bom também ver os dois lados. E é isso. Valeu. Tamo junto.